Se os irmãos puderem abrir comigo em Gênesis, capítulo 26, versículo 17. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. João capítulo 7, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Uma das coisas mais impressionantes que o Senhor fez em nosso favor foi restaurar aquilo que o pecado gerou de separação de Deus. E não só ali, nessa experiência aqui de Isaque, como um abridor de poços. O capítulo 26 de Gênesis vai mencionar vários poços que Isaque abre. E ele abre poços que os inimigos de Abraão, seu pai, entulharam. Abraão abriu poços, os inimigos entulharam esses poços, seu filho Isaque veio e voltou a abrir esses poços. Então é uma tipologia para a gente fácil de entender. Gálatas 3,16 vai dizer que quando o Senhor Deus faz menção do seu descendente, não é de Isaque que ele está falando, descendente de Abraão. Gálatas 3,16 fala claramente que o descendente de Abraão é Jesus Cristo. Ele é aquele que traria as bênçãos prometidas a Abraão. Não foi Isaque, não foi Jacó, não foi nenhum das personagens ali do Velho Testamento. Há um filho de Abraão prometido desde a eternidade. Filho na carne, não espiritualmente. Porque o próprio Senhor Jesus diz isso aos seus ouvintes em João, o que eles não conseguiram entender. Quando ele fala de Abraão, fala: Abraão viu meu dia e se alegrou. Eu sou antes de Abraão, mas quando eu entrei na terra, eu vim como filho de Abraão. O Senhor Jesus é o abridor de poços. O Senhor Deus, ele criou o homem para se relacionar com ele eternamente e fazer com que o próprio Espírito de Deus fluísse dentro de uma relação Deus, homem, Criador e criatura. O pecado entulhou isso. O pecado entulhou nossa relação com o Senhor. Parou de haver essa manifestação do fluir do Espírito de Deus em nós. Essa foi a escolha de Adão e Eva no jardim. Louvado seja Deus, que enviou o seu Filho para voltar a abrir esses poços e para que nós voltemos a ter a manifestação da própria vida do eterno dentro de nós. O Senhor Jesus é aquele que abriu os poços novamente. O inimigo tentou entulhar, o Pai enviou seu Filho e ele abriu os poços. É interessante, depois os irmãos lerem em João 7, todo esse movimento, a dinâmica que João conta dessa história. Porque aqui vai mencionar a festa dos tabernáculos. E o pessoal, a festa dos tabernáculos era uma das festas em que os judeus iam para Jerusalém celebrar. E a família de Jesus, então, vai e pergunta para ele se ele iria também. Ele falou: não, ainda não vou. O Senhor vai depois. E o Senhor vai em oculto. E naquela época já não existia rádio, não existia jornal, mas em Jerusalém todos falavam acerca desse Nazareno, que fez sinais que ninguém nunca fez. O Senhor Jesus, ele chega para a festa dos tabernáculos. Leiam depois com calma João capítulo 7. E os movimentos ali são interessantes, porque o Senhor está falando em oculto. O Senhor está falando com os mestres, ele vai para o templo. Há aquele rebu, todo mundo falando, é aquele ali, ó. Sabe aquele Nazareno que tem feito sinais? É aquele ali que está passando. E o Senhor vai conversando, ele vai trazendo sua doutrina. As pessoas começam a pedir para ele sinais. E aí é o texto que nós lemos aqui a partir do versículo 37. No último
dia das festas, né, de tabernáculos. Era o dia em que cerimonialmente eles lavavam os degraus do templo e eles usavam a água dos tanques para a purificação. Nesse último grande dia das festas, o Senhor não está mais em oculto, o Senhor exclama. Essa palavra no grego, exclamar, é bradar em alta voz. É, por exemplo, a mesma palavra usada nos evangelhos de Bartimeu, quando ele clamava no caminho, né, Jesus, né, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor, ele vendo aquela cerimônia, vendo as festas judaicas, vendo o homem olhando para águas terrenas, fazendo cerimônias humanas, o Senhor, no último grande dia da festa, ele gritou: quem tem sede? Ei, tem sede? Então vem a mim e beba. Eu sou o abridor dos poços. Você tem sede? Do seu interior fluirá rios de água viva. E a Bíblia explica a Bíblia, nós não precisamos aqui trabalhar tipologia. João fala, o Senhor estava falando do Espírito Santo de Deus, que ele enviaria depois dessa obra da cruz que ele fez. Você tem sede? A sua vida está entulhada? Você está entulhando esse fluir do Espírito Santo na sua vida com tantas coisas dessa terra? Ei, eu sou abridor de poços. Venha a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de água viva. Nós nos aproximamos dessa mesa para celebrar a vitória do nosso Senhor Jesus. E Ele fez a coisa que nós de fato precisávamos, irmãos. O que nós precisávamos era de um Redentor que abrisse novamente esse caminho de manifestação de Deus em nós e de comunhão nossa com Ele. O Senhor Jesus é o verdadeiro Isaac que abriu esses poços novamente. O inimigo, ele tem um desses trabalhos. Uma das coisas que o inimigo faz é tentar entulhar nossa relação com Deus. Entulhar de várias formas. Com pecados, fardos, perda de foco. E nós desprezamos o maior privilégio que eu e você podemos ter, que é a própria vida de Deus fluindo em nós. Então, nossa tendência é olhar para as questões dessa terra e querer que Deus se manifeste nessas questões externas. O Senhor Jesus fala, eu consigo fazer uma coisa muito melhor. Independente das circunstâncias externas que vão afligir sua vida, eu te garanto que se você beber da água que eu te der, você não terá mais sede. A demanda, a necessidade de propósito, de sentido de vida, porque o próprio Espírito de Deus se manifestará dentro de você. Então, é uma blindagem do nosso espírito, é uma blindagem da nossa mente e do nosso coração. Nós não dependemos de nada externo para termos esses poços abertos novamente pelo Senhor. Eu queria ler novamente, ou ler com os irmãos, como que termina as Escrituras, lá em Apocalipse 22. Como que a Bíblia termina a história da humanidade e a relação de Deus conosco. Então, Apocalipse 22, ali a partir do versículo 6, já fechou a revelação profética, né? O versículo 5 termina a revelação. 22:5 termina a revelação do Apocalipse. E termina a revelação com João vendo que eles servirão a Deus e ao Cordeiro para sempre. E aí, a partir do versículo 6, é o fechamento, não mais de revelação, mas já é o diálogo de João com o anjo e as confirmações dessa palavra profética. E aí chegamos no versículo 16, quando o nosso próprio Senhor termina esse livro dizendo: eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Nós comemos do pão e do cálice agora, lembrando que Jesus Cristo
nos oferece água viva. Uma fonte a jorrar para a eternidade. Essa é a promessa do Senhor para nós. Não permita que a sua fé seja entulhada com o lixo desse mundo, com o lixo da religião, com o lixo de falsas promessas, com o lixo das mentiras que tentam fazer com que a sua relação com Deus se baseie em coisas dessa terra. O Senhor Jesus abriu poços de eternidade a nós. E da mesma forma que a nossa história começa num jardim, com o Senhor Deus desejando se relacionar conosco, a nossa história termina com o Senhor Jesus dizendo: eu sou a brilhante estrela da manhã. Aí o Espírito diz à noiva, o Espírito diz vem, a noiva diz vem. E que quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Que o Senhor abra os nossos olhos para que aquilo que é inegociável seja inegociável na nossa experiência de fé. O Senhor prometeu matar a nossa sede. Então tomemos posse disso, mas isso não se dá bebendo das coisas dessa vida. Isso se dá na liberação do seu próprio Espírito ao se manifestar dentro de nós e permitindo que esse Espírito dialogue com os nossos medos, nossos fracassos, nossas lutas, nossas doenças, nossas crises financeiras, nossas crises de relacionamento. E nós vamos descobrir que o Espírito Santo de Deus tem poder, como uma profunda correnteza de águas caudalosas do trono de Deus, de fluir e manifestar em nós a vida de Deus para lidarmos com qualquer problema. Então, é bendito demais o que o Senhor fez por nós, quando Ele voltou a abrir essa relação minha, sua, com o próprio Deus, e a manifestação dessas águas em nós. Quem tem sede, vem a mim e beba. Tome posse dessa verdade para a glória de Deus. São convidados pelo Senhor Jesus, todos aqueles que creram no seu nome, a fazerem memória desse momento e examinar a si mesmo, né? Esse momento ele é um momento muito estratégico para o Espírito Santo. Examine-se o homem a si mesmo e coma e beba. Examine-se diante do Senhor. Examine como que está a sua fé e aonde você tem colocado as suas urgências e necessidades de beber. Tenho buscado água onde? Como a mulher samaritana, no capítulo 4, tão famoso. Temos buscado águas das fontes de Jacó, do suplantador, das coisas dessa vida. Tem bebido a água de Jacó ou temos bebido a água de Jesus Cristo? Se você beber a água que eu te der, você não terá mais sede. Se você continuar tentando beber desse poço do enganador, do Jacó, então você vai ter que vir beber e buscar, até o dia que essa fonte vai secar, porque as coisas dessa terra vão passar. Essa mesa nos aponta para a eternidade e nos faz lembrar que o Senhor Jesus é a nossa brilhante estrela da manhã. Essa mesa nos lembra que nós partimos esse pão e bebemos esse cálice até que Ele venha. E nesse sentido, eu queria, enquanto partimos o pão, convidar os irmãos cantarmos esse cântico, né? Tu és a nossa estrela da manhã, Cordeiro que nos trouxe a paz. E diante dessa mesa, Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu imenso amor. Porque já falamos isso há pouco tempo, João 19. João, ele não vai embora do pé da cruz, né? O único discípulo que fica ali, aos pés da cruz. E ele tem uma cena que ele vê, que ele fala assim, e aquele que viu, dá testemunho. Eu vou contar para vocês uma coisa que eu vi, que ninguém me contou. Foram os meus olhos que viram. Que quando aquele soldado atravessou o lado de Cristo na cruz, dele saiu água e sangue. Então nós descobrimos a operação da Trindade de uma forma perfeita e maravilhosa. O Espírito Santo é a água de Deus. Jesus Cristo é a fonte para nos levar a Deus Pai. E nós temos essa manifestação. Se nós podemos beber da água do Espírito hoje, é porque o Senhor Jesus se deu. E dele saiu essa água. Jesus Cristo é a fonte do Espírito Santo.
Então, possamos com gratidão louvar o nosso Senhor pelo seu imenso amor.